Definição: o termo papel é dado a uma folha formada seca acabada de uma suspensão de fibras vegetais, as quais foram desintegradas, refinadas e depuradas, e tiveram ou não a adição de outros ingredientes, para dar ao produto final características de utilização. A palavra papel vem do latim papyrus e faz referência ao papiro, uma planta que cresce nas margens do rio Nilo, no Egito, da qual se extrai fibras para a fabricação das cordas, barcos e as folhas feitas de papiro para escrita. Quando a escrita surgiu, há mais de 6.000 anos atrás, as palavras eram escritas em tabuletas de pedra ou argila. A forma mais primitiva de escrita era de cuneiforme. Por volta de 3.000 a.C., os egípcios inventaram o papiro. Depois vieram os pergaminhos, feitos de couro curtido de bovinos, bem mais resistentes. Foi no ano 105 oficialmente que se utilizou o papel pela primeira vez, embora ainda não fosse exatamente o papel como hoje é conhecido. O processo foi de fabricação, era todo artesanal, mas supria as necessidades da época. Tsai Lung, oficial do Império Chinês, foi quem desenvolveu a técnica. Tsai Lung fez uma mistura umedecida de casca de amoreira, canhamo, restos de roupa e outros produtos que contivesse fontes de fibras vegetais. Bateu a massa até formar uma pasta, peneirou-a e obteve uma fina camada que foi deixada para secar ao sol. Depois de seca, a folha de papel estava pronta. A técnica, no entanto, foi guardada a 7 chaves, pois o comércio de papel era bastante lucrativo. Somente 500 anos depois de o papel ter sido inventado, os japoneses conheceram o papel, graças aos monges budistas coreanos que lá estiveram. A evolução das máquinas teve início em 1799 com o francês Nicolas Louis Robert, que inventa a primeira máquina contínua de produção de papel. Em torno de 1803, os irmãos Ferdinand adquiriram a patente de Nicholas Robert e aperfeiçoaram a máquina de produção de papel. Antigamente, o processo de fabricação de papel demandava uma grande quantidade de mão de obra e apresentava uma baixa produção. Hoje, o processo demanda baixa quantidade de mão de obra, pois o sistema é totalmente automatizado e de alta produção. É a importância do papel em nossas vidas. É com o papel que produzimos o nosso dinheiro, os nossos livros, os nossos documentos de identificação, que fazemos artes, anotações e que mantemos registros de informações. E tantas outras atividades que foram historicamente fundamentais no nosso desenvolvimento da nossa espécie. O primeiro papel brasileiro foi fabricado no Rio de Janeiro, em 1809, um ano após a chegada da família real portuguesa ao país. No mesmo ano, iniciou-se a construção de uma fábrica em São Paulo para produzir o material. Deste modo, o papel, que hoje pode ser substituído em algumas situações por registros puramente eletrônicos, durante séculos foi o principal meio de difundir informações, sendo um recurso que foi muito valioso e, quanto mais difundido, mais colaborou para o desenvolvimento das ciências, artes, religião e cultura. No Brasil, são usadas duas espécies de árvores. O eucalipto, que demora 6 anos para crescer e serve para fazer papel de caderno, livro e materiais de higiene.
e o Pinus, que atinge a fase adulta em 15 anos e é ideal para produzir papéis mais resistentes, como os de embalagens. Nosso país é o 9º produtor mundial de papel. Curiosidades: o papel higiênico também foi arte dos chineses, criado em 1391. Na época, foram produzidos 720.000 folhas para uso exclusivo da corte. Os pacotes apareceram só em 1857, inventados pelo norte-americano Joseph Gayat. Reciclagem. A reciclagem é fundamental para a conservação do planeta, pois diariamente produzimos toneladas de lixo que muitas vezes acabam poluindo os rios, solos e o ar. Os materiais que podem ser reciclados devem ser separados na seguinte categoria: papel, plástico, metais e vidros. Conclusões: a fabricação de papel é uma das práticas mais antigas desenvolvidas pela humanidade. Hoje, as indústrias são tecnologicamente desenvolvidas e apresentam grandes produções.